Ei, boa noite. Agora foi. Deu umas travadas aqui por duas vezes, mas eu acho que agora tá indo. Boa noite, gente. Vocês estão aí? Hoje a gente vai falar sobre limites. E foi um tema que eu encontrei para poder ajudar a Daniele, que sugeriu esse tema, né? Como lidar, como saber lidar com pessoas de nossas famílias, pessoas com as quais nos relacionamos. Quem for chegando aí, dá um oizinho para mim aí, por favor. Só colocar oi, boa noite. Então, gente, e eu estava lendo sobre a questão dos limites e achei umas frases muito interessantes, falando assim: a falta de limites é um convite, ou deixa a porta aberta para a falta de respeito. Como é verdade. E como é verdade, cada vez mais, quando a gente. Oi, Dani, boa noite, tá aí. Cada vez mais, cada vez que a gente deixa que outras pessoas invadam o nosso espaço, aquilo que a gente não gostaria que fizesse conosco, aquilo que deixa a gente desconfortável, mais cresce a falta de respeito entre essas pessoas, né? Entre esses relacionamentos. E hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, certo? Espero poder ajudar, Dani, viu? Ok? Tem mais alguém aí para me dar um oizinho? Uma boa noite aqui. Aí quem for chegando vai me dando um oizinho. Então tá, vamos lá. Dani, você está me ouvindo direitinho, né? Tá tudo certinho. Que deu uma travada aqui e eu tô com medo agora de não tá conseguindo ser ouvido, tá travando de novo aqui. Tá tudo tranquilo? Vai me dizendo aí. Então, ok, então, valeu, Dani. Então, quando a gente simplesmente não diz quais são os nossos limites, o que, que a gente gosta, o que, que a gente gostaria e o que, que a gente não gostaria de receber, outras pessoas e circunstâncias vão decidindo isso pela gente. E eu achei isso forte demais. Olha só, se eu não tomo uma posição, se eu não tenho uma postura, outras pessoas vão acabar colocando esse limite para mim, para minha família, ou as circunstâncias acabam limitando aquilo. E uma vez que outras pessoas ou as circunstâncias limitam, fazem esse trabalho por mim, significa que eu já não tenho mais o controle, eu já não tenho mais esse poder de decisão. E uma das últimas coisas que a gente quer é a gente não controlando aquilo que a gente quer viver, aquilo que a gente quer sentir. Né, GG? Boa noite. Oi, Aline, boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Então, toda vez que a gente abre mão dos nossos limites, a gente permite de que outras pessoas ou outras circunstâncias estabeleçam esses limites para a gente. E a gente acaba perdendo o controle, abrindo mão de nosso poder de escolher o que a gente deseja para nossas vidas, certo? E eu vou falar aqui uns quatro tópicos direitinho, geralmente são 4 reflexões breves sobre essa questão de limite, para que a gente consiga pensar e imaginar nossos relacionamentos à mercê desses limites, certo? E vocês vão me dizendo se está fazendo sentido para vocês, ok? O primeiro, você consegue saber quais são os seus limites dentro de um relacionamento? Cada relacionamento tem um tipo de limite, tem uma fronteira, né? Você, com uma pessoa que você tem mais intimidade, você delimita um limite mais próximo de você. E quando a gente fala de relacionamento conjugal, a gente... Boa noite, prima, tudo bom? Ei, Ale, boa noite, que bom que você está aqui, feliz. Quando eu falo de um relacionamento conjugal, um relacionamento com seu marido, por exemplo, não é bom também que esses limites sejam uma coisa muito grande, né? Que você acaba afastando você do seu marido, né? Mas quando se trata de pessoas que a gente não tem muita intimidade, ou que tem intimidade, mas que você precisa se reservar quanto à questão de não querer se expor demais, porque são pessoas que não convivem com você tanto de casa, que não conhecem da tua realidade, é necessário, é importante a gente estabelecer essas fronteiras e esses limites. E a gente precisa saber quais são eles. Na maioria das vezes, a gente só sabe quando a pessoa faz alguma coisa que a gente não gosta ou que a gente se irrita. E tá tudo bem. Uma vez que você percebeu que isso te irrita, que uma atitude de uma pessoa invade o seu limite, a sua fronteira, é bom que você comunique essa pessoa. E aí,
nossa primeira reflexão é a gente conseguir relatar, escrever ou conseguir relacionar mentalmente, se você tem a facilidade de guardar na memória, quais são os limites para cada relacionamento seu. É claro que essa questão de limites com filhos, a gente acaba configurando um pouco diferente, porque é de acordo com a idade, de acordo com cada um e tudo mais. Mas quando se trata de relacionamento conjugal, relacionamento com pais depois do casamento, relacionamento com irmãos, sogro, sogra, cunhado, cunhada, a gente precisa estabelecer qual é o ponto máximo que aquela pessoa pode se chegar, né? E isso vai de cada um. E aí você precisa ter essa sensibilidade para perceber qual é o máximo, qual é a sua fronteira com relação àquela pessoa. Uma vez que você conseguiu estabelecer, você precisa simplesmente, que é a nossa segunda reflexão, é comunicar essas pessoas. Oi, Drica, boa noite. Você precisa comunicar quais são esses limites para essas pessoas. Se você já sabe quais são esses limites, não precisa esperar que aconteça algo que te chateie para você comunicar a ela, porque normalmente você vai estar chateada porque aconteceu aquilo e a sua resposta àquela atitude vai ser ríspida, vai ser grossa e aí a gente engrossa o caldo, né? Então, se você já sabe que você não gosta, por exemplo, que a sua mãe mexa nas suas coisas, estou dando exemplos assim aleatórios, tá? Se vocês quiserem me ajudar com exemplos aí, eu serei muito grata. Se você gosta que uma pessoa que não esteja dentro da sua casa mexa no seu guarda-roupa, nas suas coisas, se você já sabe disso, é importante que você comunique. Não precisa mexer, não tem nada. Se precisar de alguma coisa, pode deixar, me pede que eu pego. E começar a estabelecer. Se para você está tudo bem, mexer não precisa, mas você vai imaginar uma outra coisa que te chateia. Ah, não gosto que toque nesse assunto comigo. Não gosto, você vai avisar. Olha, uma coisa que eu realmente não gosto. Eu não gosto de ser comparada com ninguém. Então, por favor, não me compare com ninguém. Se você quiser fazer por trás ou quando eu não estiver presente, para não me chatear, se realmente você não conseguir deixar de fazer, que faça. Mas na minha presença você me chateia, me deixa frustrada, decepcionada, me deixa para baixo. Conversa. Eu acho que nada que uma boa conversa, um bom diálogo não resolva. Não é? E a gente não precisa deixar pista, né? Se for cunhado e sogra é tenso, sempre saímos como os ruins. Mas, Dani, eu acho que é muito relativo. Uma vez que você está segura do que é importante para você, você sabendo falar direito e você mostrando uma consistência nesses limites de que é importante para você aquilo, você vai sair como ruim a primeira vez só, a segunda talvez, mas depois ela vai perceber que é aquilo e que aquilo não vai influenciar no seu relacionamento, porque o importante também é isso. A gente vai falar o que a gente gosta, o que a gente não gosta, mas que também não interfira na sua vontade de se relacionar com a pessoa, que seja sogra, que seja cunhada, cunhado. Você pode falar de uma forma educada, você pode prevenir, porque talvez ela não te conheça a tal ponto, né? Mas você tem que deixar claro que isso não vai atrapalhar o seu relacionamento, você não vai deixar de se relacionar com ela com relação a isso. Mas lá pra frente eu acho que você vai entender melhor como é que essa questão dos limites pode ir caminhando e pode ir evoluindo. Ali é importante estabelecer limites. Eu acredito que seja muito importante, porque a gente evita muito desgaste, a gente nos nossos relacionamentos. Se eu não sei até onde eu posso ir com uma outra pessoa, eu corro o sério risco de machucar aquela pessoa muitas vezes. E o contrário também, se as pessoas não sabem quais são os meus limites, eu corro o risco de ser machucada e de enfrentar situações que eu não me sinto à vontade, né? E aí que acontece que a maioria das vezes as pessoas desistem de se relacionar. E aí jogam aquela pessoa de lado justamente porque não conseguiu resolver aquilo. De antemão falar, olha, ó, meu limite é esse. Eu não gosto que ultrapasse. Para nossa relação, acho que o limite é esse. E aí não adianta também a gente ficar só jogando pistas, né? Falar ou querer falar pelas entrelinhas ou dar indiretas do que a gente gosta, do que a gente gostaria que fosse feito ou que a gente não gostaria que fosse feito. As pessoas raramente estão muito preocupadas em tentar entender ou sequer sabem que a gente possui limites. Então elas não vão, muito difícil as pessoas correrem atrás de tentar adivinhar o que você está querendo dizer nas entrelinhas com relação aos seus limites. E se você dá abertura demais,
Se você não fala, elas vão achar que aquilo é normal e é confortável para você. Tanto para o que você não gosta ou para o que você gostaria que fizesse com você. Né? Porque a gente às vezes se chateia muito porque uma pessoa não visitou a gente com uma frequência, não vê a gente com uma frequência, ou uma pessoa, nossa mãe, os nossos pais, por exemplo, não estão tão presentes na nossa vida, queria que fosse mais, mas às vezes eles estão pensando que você precisa de mais espaço. Se você não fala que você quer a presença deles, que é importante a presença deles aqui, eles nunca vão saber, e você também nunca vai saber o motivo deles não estarem ali. Entendeu? Então a gente precisa ser direto. E outra coisa, quando se fala de relacionamento, a gente com os nossos maridos, homens, na maioria das vezes, não captam indiretas. A gente precisa ser diretas com os nossos maridos. Eles não captam as indiretas, certo? Eles vão e eles fazem tudo ao pé da letra. Há um tempo atrás, eu acho que eu já contei isso, eu pedi o Gustavo para recolher a roupa do varal. Só que implicitamente, quando eu peço uma ajuda para recolher a roupa do varal, é porque eu quero que recolha e que dobre e coloque em cima de algum lugar. Só que como eu pedi para ele recolher somente a roupa do varal, o que ele fez? Ele pegou as roupas, todas as roupas do varal e colocou em cima do sofá. Me adiantou? Não me adiantou. E aí ele falou assim, se você tivesse me falado que você queria que eu dobrasse e colocasse em cima da cama, era para você ter falado. E os homens funcionam assim, não é, Dani? Eles são assim. A gente precisa ser direto. Então, se tem alguma coisa que seu marido faz ou que ele não faz e que te frustra, te irrita e te deixa chateada, você precisa falar, você precisa comunicar. E quanto antes de você falar isso, menos desgastes vocês terão. E procura ouvir também quais são os limites, né, dele, para que vocês também consigam se relacionar assim, a troca, né? Não adianta só a gente querer receber, ser respeitada e a gente não conseguir respeitar o limite dos outros. A gente precisa ser direta e detalhadas. É exatamente assim. Quando se trata deles, eu não falo de todos, mas eu acredito que a grande maioria, pelo que eu tenho percebido, eles precisam de comandos diretos, de palavras e frases diretas. Se a gente quer algum resultado, se a gente quer receber alguma coisa, a gente precisa ser mais direto, a gente tem que aprender. E eu sei que é difícil pra gente, porque na maioria das vezes a gente quer ser surpreendida, a gente quer sentir que aquilo foi alguma coisa espontânea, não é? Mas se a gente for esperar isso, e a gente vai viver frustrado para sempre. Eu tô aprendendo, tenho aprendido que pra mim tá valendo mais pedir e ser direta realmente. Eu quero isso, é muito, mas eu preciso disso. Você pode fazer? Posso fazer até tal, mas depois eu faço o restante. Então tá bom, já me adianto. Então a gente vai vivendo. E vai chegar um dia que eu acredito que outras coisas eles vão surpreender a gente também. Certo? Então a gente precisa saber quais são os nossos limites em cada relacionamento. Se você pensar no relacionamento agora que traga mais desgaste para você, ou que te traga mais chateação, dê mais importância no sentido de você querer saber quais são os seus limites. O que você gostaria que não fizesse, essa pessoa não fizesse mais com você. E o que você gostaria que ela fizesse também por você. Estou aprendendo isso com você. A gente aprende junto, Dani. E a gente tem que ir aprendendo e aprendendo, nunca deixar de aprender. Verdade. E aí, comece a estabelecer esses limites para você e depois tenha a oportunidade de conversar, uma conversa calma, tranquila, que seja suscetível, né, favorável para você falar com gentileza, com educação, mostrando todo o carinho e falar que você está tendo essa conversa porque você se importa no seu relacionamento com essa pessoa, mas que você não gosta disso, ou que você gostaria que ela fizesse isso. Certo? Então já foram duas, né? Estabeleça os seus limites para cada relacionamento, porque cada relacionamento vai ter um grau de intimidade, e diga o quanto antes possível quais são eles para essas pessoas, sem pistas, sem indiretas, sem nada, seja direta, reta ao ponto, certo? E aí, a terceira reflexão que eu queria trazer para vocês com relação aos limites é que nunca leve, se alguém te esbarrar no seu limite, nunca leve para o lado pessoal. Não há por que a gente levar. Muitas vezes a gente se irrita porque a gente espera demais das pessoas. E a gente espera demais das pessoas e elas frustram a gente por dois motivos.
ou porque elas não sabem o que a gente não gosta, o que a gente quer, a gente não falou isso pra ela, ou elas estão sendo reflexo das emoções dela daquele momento. Ela talvez não esteja bem, esteja refletindo exatamente só as emoções dela naquele momento. Então, ninguém machuca, ninguém da sua família, do seu convívio, eu acredito eu, sogro, sogra, pai, mãe, irmão, cunhado, marido, filhos, ninguém faz isso com a intenção de machucar. Eu tenho a certeza de que as pessoas gostam. Elas podem estar no momento confusas, ou com ciúme, mas elas gostam. Se estão no seu convívio, elas gostam um mínimo de você. E eu acredito que relacionamentos bem cuidados, relacionamentos com limites, relacionamentos que a gente visa a saúde deles, eles tendem a crescer e ser aprofundados, né? Quando existe perdão, quando existe a vontade de querer dar certo, eu tenho certeza que esses relacionamentos podem ser aprofundados. Mas, oi Gilvânia, oi Leila, boa noite. Tudo bom? Mas a gente nunca deve levar esse confronto para um lado pessoal, porque existem dois motivos para essa pessoa ter chegado no ponto que você não gosta, de fazer coisas que você não gosta. Ou você não falou para ela que você não gosta, ou que você gostaria que ela fizesse, ou simplesmente ela está refletindo as emoções dela em cima de você, seja um ciúme, ou seja a necessidade de falar e falar e falar, seja lá o que for. Não é intenção genuína do coração dela, eu tenho certeza, te machucar, te ver para baixo, e na maioria das vezes a pessoa nem sabe que está te chateando, que está te deixando para baixo, certo? É claro que eu não estou falando de rompimento de limites aos extremos, né? Quando existe um exagero que beira o físico, né? Quando a gente está falando de agressões verbais ou agressões emocionais, aquele tipo de agressão que te joga para baixo mesmo, no sentido de querer te destruir, ou agressão física, não estou falando nisso. E é isso aí, existem outras maneiras de você se colocar. Você tem que expurgar de uma vez por todas e falar: não quero mais isso para minha vida, você vai para outra casa, ou então não, a gente vai cortar relações por um momento até a gente pensar por que está acontecendo isso, porque não é saudável. Mas a gente está falando dentro de um contexto saudável, de parentes, a gente precisa saber lidar com isso. Deixa eu ver o que a Alessandra falou. Tem pessoas que não conseguem respeitar os limites. O que fazer? Se você já falou que você não gosta, que não é legal isso pra você, você sabe que a pessoa tá fazendo por maldade, eu acredito que a gente tenha que afastar um pouco essa pessoa e falar só: não dá, você tá me chateando demais, eu tô ficando frustrada demais e não tá dando pra gente se relacionar. Talvez, não sei se seja legal falar, né? Oi, Dessa, tudo bom? Falar com agressividade ou falar de uma maneira assim, de qualquer maneira. Mas que ela precisa saber que você não está feliz e que você vai se afastar um pouco porque não está gostando do tipo de relacionamento. Precisa saber. Aquilo que não nos faz bem, não sei se é um relacionamento, Ale, com um parente que você tem falado, com pessoas próximas aqui de você, tipo um pai, mãe, sogro, sogra, primo. Talvez é porque a gente, primo é bem chegado aqui, nosso, né? Mas tem gente que tem primo distante. Ou com relações de amigos, ou talvez de amigos próximos também. Se não está fazendo bem, se você começou a perceber que não é saudável, que não está sendo saudável nem para você e nem para ele, eu acho que é o tempo de pensar em um distanciamento aí. Parente, se você já tentou conversar, já tentou falar que você não gosta, que isso te magoa, que te chateia, e a pessoa não está disposta a querer colaborar, né, a querer te fazer ver você bem, eu acredito que seja um momento de você dar uma distanciada, dar um tempo. Não sei nem se valeria a pena falar também o motivo para ela, mas que ela perceba que, tipo assim, estamos um pouquinho mais distante, não te dou tanta intimidade, assim, não vou abrir tanto essa minha fronteira, né, esse meu limite, eu vou cercar um pouco mais para me proteger a minha família, certo? Que bom que você está gostando dessa. Então, deixa eu ver aqui. A gente precisa também fazer uma pergunta, um questionamento para a gente. Quando a gente pensa nessa questão de limites, é se eu também estou respeitando o espaço daquela outra pessoa. Se eu estou respeitando o limite daquela outra pessoa também.
Talvez eu faça algo que chateie, e é isso que eu falo, na maioria das vezes a gente não faz de propósito, com a intenção de machucar. É porque a gente não sabe do limite dela, que ela não gosta daquilo, ou que ela sente falta de alguma atitude minha. Ou simplesmente eu não estou num dia bom e eu acabo falando e fazendo coisas sem pensar. E aí eu sei quais são os limites do meu marido, eu sei quais são os limites dos meus sogros, ou eu sei quais são os limites dos meus pais, da minha irmã, dos meus cunhados. Estou colocando os parentes mais próximos aqui, ou dos meus amigos, dos meus filhos. Eu sei, para que eu também não chateie, que eu também não... que às vezes pode ser reflexo daquilo que eu faço, né? Às vezes eles estão tão acostumados a tomar lá da cá que eu futuco de um lado, eu não sei que eu estou futucando uma ferida aberta e ele está futucando outra ferida, ele não sabe que está futucando uma ferida tão exposta assim, mas que precisa ser revisto. Eu tenho que respeitar à medida que eu quero ser respeitada, certo? Então, a gente precisa entender também a outra reflexão, a quarta reflexão, que quando eu falo de limites, os limites servem para ajudar os nossos relacionamentos, não é para te ajudar. E aí eu estou entrando na questão mais profunda dos relacionamentos. A gente estabelece um limite, vamos supor que é um limite grande, assim, você tem um espaço grande, você no meio, as outras pessoas são mais afastadas. Estou falando que não seja seu marido, porque seu marido tem que estar aqui assim. Você delimitou um limite, uma fronteira grande para você e para essa pessoa que talvez não conheça você, que você precisa de espaço, que você não se sinta tão à vontade para dividir certas coisas ou para ouvir certas coisas dessas pessoas. Tá aqui. Mas à medida que ela respeita, que existe respeito entre vocês, você percebe que talvez ela seja merecedora de mais um espaço aqui dentro. E aí, quando a gente pensa em relacionamento, esses limites não são fixos, eles são móveis, né? Para pessoas distantes, a gente mantém um certo limite ali certo, porque a gente quase não se relaciona, mas com pessoas próximas, a gente começa a entender, à medida que a gente vai vendo que estamos sendo respeitadas e que aquela pessoa também está se sentindo bem, está se sentindo respeitada, a gente pode diminuir um pouco esse limite para que essa pessoa esteja mais perto, né? Que faça mais parte da nossa vida. E aí a gente vai começando a ver a profundidade do relacionamento. E talvez se você chegou aqui e perceber que talvez não dê certo, não tem problema nenhum você expandir de novo a sua área, o seu limite. E aí a gente vai, e nessa vida tudo é teste, a gente vai tentando. O que a gente não pode é desistir de se relacionar por conta disso, a menos que seja um relacionamento abusivo, né? Que não nos faça bem. Aí a gente coloca um limite grande, uma fronteira grande, para que a gente também não seja machucada. Mas vai deixar de falar com a pessoa? Vai deixar de orar pela pessoa? Vai deixar de perguntar se a pessoa está bem? Não, mas a intimidade já não faz mais parte da intimidade, certo? E quando eu falei que esses limites servem para ajudar os relacionamentos, para fazer os relacionamentos funcionar, exatamente por isso. Ai, Dani, você é ótima. A cada quarta me surpreendo com você, mulher sábia e inteligente. Eu busco isso muito da palavra. E de experiências também de pessoas próximas. Eu não aprendo isso sozinha, tá? Às vezes a gente aprende por experiências próprias, mas na maioria das vezes a gente aprende por experiência de outras pessoas que passaram por isso. E à medida que eu vou percebendo que existe respeito, eu posso ir diminuindo esse limite para as pessoas. Quando eu falo de relacionamento conjugal com meu marido, eu não tenho como, gente, eu não consigo entender uma pessoa casada há anos com um limite desse tamanho. Ele tem o limite dele, eu tenho o meu, mas esse limite eles precisam estar juntos, certo? E ir crescendo. Por quê? Por que eu entendo quando eu consigo entrar dentro de um limite de outra pessoa, eu deixo que aquela pessoa entre dentro da minha fronteira, significa que eu estou permitindo ser vulnerável, né? Lembra que eu falei sobre vulnerabilidade? Que isso é bom, que isso demonstra que você está 100% interagindo, disposta a fazer o seu relacionamento dar certo. E aí a gente começa a entender que a gente precisa, por querer tanto que esse relacionamento dê certo, a gente começa a abrir mão de algumas preferências nossas. Existe casamento que a gente não abra mão de preferências?
A gente precisa abrir mão de alguns limites nossos, por mais que a gente não goste de estar tão exposto assim, tão exposta assim, quando se trata de pessoas que a gente quer perto da gente, não importa mais. Quanto mais vulnerável eu tô, mais é uma prova de amor, mais mostra a minha intenção de me relacionar. Eu preciso estar vulnerável para que a confiança seja expandida também, para que a fé naquela pessoa seja expandida também, para que o amor também cresça. Se eu não dou espaço para uma outra pessoa fazer parte das minhas fronteiras aqui viver dentro da minha fronteira, não tem como a pessoa exigir confiança, né? Confiar em mim, se ela não me deixa ser conhecida por inteiro. Aí que eu digo, cada relacionamento é uma fronteira diferente. E aí, à medida que você percebe que existe respeito, que existe a intenção da outra pessoa também em querer estar mais perto com o coração limpo, né? E você vai deixando a pessoa fazer parte, certo? E você vai decidir até onde ela vai fazer parte. E aí vocês vão se relacionando cada vez, os relacionamentos vão ser saudáveis, elas vão te conhecer, elas vão saber que mesmo você, de vez em quando, invade ou faça alguma coisa que ela não goste, você tá ali, desculpa, não vou fazer de novo. Você fala, não, agora você é de casa, da família, não tem problema, pode saber disso, pode fazer aquilo, pode falar aquilo. E aí vocês vão convivendo e vão sempre estar percebendo quais limites que você pode estabelecer, quais são os próximos limites que você pode derrubar e estabelecer novamente. Certo? Mas eu queria muito que vocês entendessem que essa questão de limites a gente precisa, tá? Porque a gente não pode viver uma vida toda sendo machucada ou deixando que as pessoas decidam esses limites pela gente. Não existe você estar dentro da sua casa e uma outra pessoa vem aqui e diga como você lava sua roupa, ou como você arruma a sua casa. Ou como tem pessoas que não se importam, tudo bem, não tem problema. Mas tem pessoas que se importam e chega um momento que você não quer fazer do meu jeito, eu quero fazer aquilo. Existem pessoas que chegam no nível, porque não for colocado limite, de falar o que você deve ou não fazer com seu marido, né? Sem você ter pedido opinião. Você deve fazer assim, assim, assado, assim, assado. Por que que isso acontece? A gente precisa entender isso. A maioria das nossas desavenças dão porque a gente permite demais. Ou então a gente não sabe o que a gente espera desse relacionamento e aí a outra pessoa que espera muito entra e invade o seu espaço. Certo? A gente precisa saber o que a gente espera de cada relacionamento. Se você está cansada de pitacos, de palpites de pessoas de fora, né? Você precisa falar para ela que não tá legal, ou simplesmente definir, a partir de hoje, não. Ou se você consegue ouvir por um ouvido e deixar sair por outro, devo fazer assim mesmo? Tudo bem, tranquilo, mas você fica tranquila com relação a isso? Continue assim. Mas se te faz mal, olha, não tô gostando, tô fazendo assim, tá? Não precisa brigar, não precisa, são pessoas, quando eu falo de parentes, relacionamentos com sogro, sogra, a gente precisa estar perto da gente, com nossos pais, nossos irmãos, os nossos cunhados, sobrinhos, primos. A gente precisa ter essas pessoas perto da gente, é a nossa origem. Apesar da gente não fazer mais parte da família original, a gente já está começando, a gente começou uma outra, a gente precisa ter essas pessoas por perto. É saudável pra gente, são nossas raízes, né? E se eu conseguir uma sabedoria a mais com relação a isso, por que não passar isso para as outras pessoas também? E você só em você estabelecer esses limites para essa pessoa, ou você não se expor tanto, se você não quer que as pessoas comentem tanto da sua vida, o que você faz ou deixa de fazer, pare de falar. Ou pare de falar. Se isso te incomoda tanto, por que falar então tanto do que você está pensando, deixando de pensar? Fale só quando você quiser ouvir a opinião. Né? Pergunte ou peça por opinião. Se a opinião das outras pessoas te incomodam tanto, não deixe que as pessoas saibam que você está precisando da opinião naquele momento. Certo? Só deixe de saber quando precisar de ajuda. Mas eu acredito que as pessoas, nossas famílias, têm muito a agregar, gente. Pela experiência, pela sabedoria. Pode ser que a gente não dê em determinada área, determinado assunto, a gente não se dê muito, mas eu acredito que com uma conversa ou estabelecer esses limites a gente consiga. Certo, Dani? Difícil dentro da sua própria casa ouvir e ficar quieta. Aqui acabei me afastando porque não quis respeitar os sogra e cunhada, os meus limites, falando de sogras e cunhadas. Dani, dentro da sua casa é você que faz. E você não precisa, que eu falo, a gente não precisa brigar, falar de maneira áspera,
com a pessoa quando a gente vai falar dos nossos limites. A gente fala, não gostei, tá? Não faz isso de novo, não tô gostando, tá? Do meu dinheiro cuido eu, ou da minha cozinha cuido eu, ou do meu filho, eu sei o que é melhor. Quando eu precisar, eu sei que você tem muita experiência, mas eu vou pedir, vou perguntar para você. Eu não vou te excluir também do convívio com meu filho, da saúde ou das brincadeiras dele. Eu vou deixar você fazer parte. Às vezes, na maioria das vezes, as pessoas são muito inseguras, têm insegurança de não estar perto o suficiente e acabam invadindo o espaço sem querer, sem saber que está fazendo um mal muito grande. E às vezes por costume também. Vale pensar, vale repensar. E quando são essas pessoas próximas, a gente tem que pensar, né? Quando, por exemplo, sogra, cunhado, é a família do seu marido, né? É a família dos nossos maridos que a gente não pode deixar. Talvez para mim não faça tanta falta, talvez para você não faça, mas para o seu marido vai fazer. Se nós somos uma só carne, a gente precisa estar também buscando harmonia e sintonia. Não é ficar reclamando também no ouvido dele direto da mãe e da irmã, porque por mais que você tenha razão, é a mãe e a irmã dele, né? É a raiz, foi da onde ele veio. E aí acaba também trazendo isso para dentro do seu casamento. Então é orar mesmo, pedir a Deus para que ela entenda os seus limites e que você consiga comunicar de uma forma gentil, de uma forma que traga paz para ela também. E é o que eu disse no início. A primeira vez pode parecer que você está querendo distância, que pode ser que você não seja bem interpretada, pode ser, mas com a constância desses limites, ela vai perceber que aquilo é importante para você. Se você demonstra, isso é importante para mim, ter o meu espaço, fazer do meu jeito é importante. Não é porque eu quero você longe, ou porque eu não quero outras opiniões suas, ou não quero você na minha vida. É porque nesse sentido eu preciso do meu espaço e a gente pode conversar. E a gente pode trazer essa pessoa para mais perto da gente, certo? Estabelecer limites é necessário, né, Deus? A gente precisa estabelecer limites, sim. Muito fundamental. E eu tenho me surpreendido essa semana. Eu passo a semana toda buscando, lendo, né, me aprofundando de alguma coisa que eu já tinha lido. E eu peguei uma partezinha desse assunto do livro. Eu já tinha lido do Casamento Blindado. Muito bom, eu recomendo também, tá, gente? O Casamento Blindado é muito bom e fala... Tem um capítulo só sobre isso. Peguei uma parte, eu já tinha lido, eu já tinha começado a refletir sobre isso, sobre a gente querer... a necessidade da gente não se expor tanto se a gente não quer tanta opinião. E eu vi um vídeo no YouTube do Brandon Burchard, não sei se vocês conhecem, ele é inglês, mas ele tem um canal lá com umas dicas assim... excelente. E essa questão dos limites casou direitinho. E eu achei, tipo, ele não fala de relacionamentos assim, marido, mulher, sobre sogra, ele fala de uma maneira geral. Mas eu consegui pegar para um contexto e eu achei que deu super certo. Eu usava muito a comunicação corporal, ou seja, ficava nítido no meu rosto que não gosto de algo. Prima, assim, eu também sou assim, né? Às vezes eu me fecho, eu fico calada demais, eu não falo mais nada. Mas às vezes tem pessoas que não têm noção, não consegue perceber, nem vai pensar que brigou com o marido, a pensar que você não está gostando de alguma coisa daquela pessoa. Tem pessoas que não têm noção. Então, eu estou aprendendo que a gente precisa falar. E tá dando certo, né? Olha lá, tá dando certo. Eu preciso ser direta com aquilo que eu espero para mim. Porque senão, isso me impactou muito. Se eu não sou claro o suficiente daquilo que eu espero para mim, do que eu quero para mim, as pessoas vão decidir por mim. Porque elas não vão entender, elas vão continuar fazendo e elas vão acabar decidindo por mim. Aquilo que eu não estabeleço, aquilo que eu abro mão de estabelecer e de dizer, acaba sendo que circunstâncias e pessoas vão decidir por mim. Na verdade, tipo assim, a gente tem a ilusão de que a gente está decidindo, né? Mas na verdade foi aquela circunstância que me fez decidir, ou foi aquela palavra da pessoa que me fez decidir. Eu não estou tendo meu poder completo de escolha, eu estou decidindo de acordo com a circunstância. E a gente tem que pensar nisso apesar de qualquer circunstância, o que eu quero para mim. Certo? Tranquilo? Fez sentido para vocês? Ajudei? Eu falei na live passada quando a Dani sugeriu que é um assunto quente, quando a gente trata de sogro, sogra, pais e mães, né, depois que a gente se casa, porque existem pessoas, eu conheço pessoas que passam por situações muito desgastantes, né? Que sofrem, que são feridas e que deixam de se relacionar por conta disso. E aí eu achei, meu Deus, será que a gente consegue falar sem ser... sem que isso traga dor, ofenda alguém? E eu acho que é isso.
Agora eu falo mesmo, porque antes sofria calada para não magoar ninguém, mas quem andava cheia de mágoa. Exatamente, a gente também, a gente não pode carregar tudo. A gente vai ser frustrada sempre, a gente vai ser ferida sempre, a gente vai guardar. E aí acaba que a gente vira uma pessoa ressentida. E aí a gente acaba indo para um extremo que é o melindre. E aí acaba que a gente já constrói um muro, porque quando eu falo desses limites, eu não falo de construir muro, eu falo de construir uma faixa que a pessoa consegue ver, alguma coisa palpável, falar para a pessoa qual é o limite daquilo, de falar, de agir, de fazer. Mas quando a gente fica melindrada, a gente se magoa demais, a gente constrói um muro e aí a gente não consegue mais se relacionar nem com aquela pessoa e nem com outra pessoa que apareça na nossa vida ou que já está fazendo parte da nossa vida. E a gente não deve carregar as mágoas. E tem muita gente que fala, não vou magoar, vou chatear outra pessoa. Não, se a gente fala com direitinho, com jeito, com delicadeza, a gente está simplesmente nos protegendo. Protegendo as nossas emoções, protegendo o nosso casamento, protegendo os nossos relacionamentos. E a gente precisa enxergar que limites não é alguma coisa ruim. Né? Existem palavras que a gente sempre leva para um lado antagônico, para um lado que é sempre maldoso, que é exagerado. Não, esses limites servem para que a gente consiga se relacionar de maneira saudável e que a gente faça esse relacionamento crescer cada vez mais. E guardar mágoa e deixar sempre que a pessoa invada a gente, que faça e chateie a gente, vai destruir a gente. Acaba destruindo, a gente não consegue se relacionar nem com essa pessoa e nem com mais ninguém. Continua, prima, continua, Lê. Não precisa. Fala mesmo. Não tô gostando, não é isso. Não gostei do que você falou. E quanto antes, se for na hora, sim, melhor. Do que deixar e você ficar remoendo aquilo, não remoendo, ela falou, eu não gostei, ela falou, eu não gostei. E quando você for falar com ela, e se falar com ela, já vai estar desse tamanho aqui e a gente explode. Né? Por uma coisa que poderia ser simples. Se eu falar, não gostei, se você puder não fazer de novo, eu agradeceria, porque isso não tá me fazendo bem. Certo? A Dani falou aqui, tão bom. Te ajudou mesmo, Dani? Eu espero de coração. Porque a minha intenção aqui é que a gente consiga ter um olhar não só pra gente. Tipo assim, eu nunca vou chegar e falar assim, você tá certa e a outra pessoa tá errada. Até porque eu não conheço os relacionamentos que todas vocês têm. E até porque, por mais que você me diga alguma coisa, a visão que você tem é a sua. E aqui o meu objetivo é fazer a gente começar a olhar de cima. Né? Tentar ter a visão geral, não só a nossa visão, a sua visão, mas a visão de outra pessoa, certo? Conseguir olhar para o lado dela também e ver qual o melhor caminho que a gente pode trilhar para que a gente não perca, porque eu ouvi uma frase no final de semana da Isabela, no encontro que a gente teve lá da célula. Ela falou que muita gente se afasta falando que se afastando, deixando de se relacionar, você resolve o problema. Mas eu acredito, ela falou, eu acredito que os relacionamentos são aquilo que nos salva, que nos traz, que nos faz viver de novo, que nos faz ter a motivação de fazer mais e melhor. A gente precisa estabelecer os limites para cada relacionamento, mas nunca deixar de se relacionar assim no sentido de acabou, morreu para mim. Não quero mais ouvir falar, eu não quero mais olhar para ela, eu não quero nada que me lembre dela. Vai ter relacionamentos que eu vou ter um limite lá longe, né? Que a minha fronteira vai estar lá longe? Vai. Mas ainda assim eu vou querer saber como que ela está, se está bem, eu ainda vou falar com ela porque meu coração vai estar em paz com relação a isso. Certo? Tudo tranquilo, então? Posso me despedir de vocês? Eu sempre gosto de saber, gente, eu pergunto a vocês, qual uma frase, uma parte da minha fala aqui que mais chamou a atenção de vocês? Porque aí eu consigo ter alguma coisa concreta para saber, tipo assim, esse aqui foi aquilo que me chamou mais atenção, aquilo foi essa frase ou essa palavra que me fez entender e eu consigo aprimorar os conteúdos aqui, porque eu tenho tudo que eu tenho feito aqui está gravado, né? E eu tenho ele escrito aqui no meu caderno também. E eu penso no futuro, quem sabe, poder aprimorar esses conteúdos e colocar num livro, ou aprimorar e poder fazer outros encontros com esses assuntos com maior profundeza e maior clareza. Então vocês me ajudam muito se vocês colocam assim, essa parte foi a que mais me chamou a atenção ou fez mais sentido para mim. Eu ia agradecer muito. Outra coisa que eu não posso deixar de pedir para vocês é que vocês compartilhem esse vídeo com outras pessoas, né? Marquem, compartilhem na sua timeline, marquem outras pessoas que precisam ouvir, não só para que
não pelo número de visualizações, mas que para que pessoas marquem pessoas que precisam ouvir, que vão ouvir com certeza, para que elas também sejam alcançadas pela mensagem, que ao estabelecer o limite delas e ao comunicar os limites delas, seja mais fácil que elas se relacionem e outras pessoas se relacionem com elas também. Certo? Daniela, você estava aí, eu nem te vi hoje, boa noite. Que bom que vocês estão aqui, ok? Certo, gente, mas obrigada pela companhia de vocês. Obrigada, prima, fiquei muito feliz de você estar aqui. Saudade de você, saudade de conversar com você, viu? Espero de coração que eu tenha ajudado, tá? Coração. Beijo, gente. Então, até semana que vem. Quem quiser sugerir o próximo tema, estou aberta aqui, tá? A ouvir vocês. Pode escrever depois aqui por mensagem. Quem também estiver ouvindo depois, né, da nossa live, na gravação, pode deixar o comentário que eu leio tudinho depois. Eu sempre estou lendo, estou acompanhando, tá? Pode deixar aqui que com o maior carinho eu quero mesmo ajudar. Porque não tem sentido eu falar de coisas que façam sentido só para mim e que não alcancem o coração de vocês, que vocês não se... também não se vejam nessa posição, nessa minha fala, que eu quero que gere transformação real e valor, que leve valor real para vocês, certo? E que vocês possam passar isso para outras pessoas também, ok? Beijo, gente, fica com Deus, até mais, tchau!